nada pessoal contra o Gentili. Só acho que ele não tem muita graça e não tem caráter. Eu acho. Só isso. Eu acho que ele não é engraçado. Eu nunca Não, consegui beleza. rir do Danilo Gentili. Você acha que... Caraca, deu uma travada agora. Desculpa. É porque eu tava pensando uma coisa e lembrei de outra. Quando você vê também que as pessoas acusam o Bolsonaro de ter deixado o Lula ficar solto. Aliás, se você quiser se servir de água ou coca, tá aí do lado. Eu tô tranquilo. Mas Eu tenho que falar uma coisa, é porque eu tenho um lado que é feio. Eu tenho uma viadagem que eu tenho síndrome de doente. Ele assumiu! Sacanagem. Não, viadagem... Calma, tô brincando. Viadagem subjetiva. Eu não dou a cauda. Eu gosto das moças, elas me fazem sofrer muito. Cauda. Eu tenho um lado que é meio esquisito. Ele geralmente fica aqui, o Rafa. Eu falei, mas esse lado meu é horroroso. Eu fico com a cara torta mesmo. Tudo bem, mas eu só tô falando porque você pode se servir mas ali. tô bem. Como bom político, vai roubar... Não, sacanagem, brincadeira. Bom político não rouba. Brincadeira. É. Mas estamos num clima bom aqui, pô. Muita gente, inclusive o Nando Moura, que é o cara, talvez o maior representante dessa galera, fala que o Lula foi solto por uma, digamos, anuência do Bolsonaro, ou talvez o Bolsonaro não tenha feito nada para que o Lula, né, seguisse preso. O que você acha disso? O que o Bolsonaro poderia ter feito? Ele é juiz? Eu tô te perguntando. Não... Bolsonaro não tinha jeito de fazer nada, ele é juiz. O que eu acho que talvez tenha sido um equívoco dele, até do Eduardo Bolsonaro falou isso explicitamente, é dizer que seria interessante o Lula voltar à cena política, porque eles dariam uma surra no Lula. E, se fossem condições normais, é o que teria acontecido. Só que não existia condições normais no Brasil. É isso que eu acho que até a direita não entende. Não existirá condição normal eleitoral em 26, se acontecer, se continuar tudo do jeito que tá. É porque os caras censuram, os caras limitam o alcance. Você tinha o Instagram, por exemplo, na época, antes do Zuckerberg acordar pra vida, que limitou meu alcance quando eu fui candidato a deputado. E nada que eu impulsionava era impulsionado. Eu ganhei um processo por shadow ban no Instagram. Tô falando do exemplo do Instagram, tem a grande mídia, a Rede Globo, que faz campanha ostensiva para quem for contra o Bolsonaro, e fez campanha pro Lula, a mesma Rede Globo que chamou o Lula de ladrão, que falou que ele foi preso justamente por uma centena de razões plausíveis colocadas pela própria justiça, de repente virou lulista, virou petista, entendeu? Você tem a justiça eleitoral, que foi leniente em relação à soltura do Lula. Aí o Bolsonaro, a única coisa que ele poderia se limitar a fazer é falar que era uma injustiça o Lula voltar da cadeia, ter sido descondenado, e ter sido exatamente candidato colocado pelo STF lá, entendeu? Agora, o que ele poderia fazer de substancial? Retirar a candidatura dele? Protestar, em protesto? Ah, não, em protesto eu não vou ser candidato porque eu não acho que esse pleito é legítimo ou justo. Aí ele sai da candidatura. Então, o que as pessoas têm que perceber, mais uma vez, o papel de presidente não tem tantos poderes e prerrogativas quanto as pessoas acham que tem. O papel do STF, que a gente está percebendo hoje, tem muito mais poder que o presidente. Você revoga leis, você coloca leis, você coloca lá... Não, o presidente tem nada a ver com isso. Você coloca lá a lei que você pode andar com uma trouxinha de 100 gramas de maconha, você coloca a lei ordinária que você tem a obrigação, o Alexandre de Moraes fez isso, de fazer políticas de aborto efetivo até os 9 meses de gravidez, em alguns hospitais. Ou seja, você tem um poder efetivo, porque você tem o poder da caneta de uma decisão judicial que não passa necessariamente pelo Congresso, que é muito maior que um presidente, que tem que negociar o tempo inteiro com o Congresso Nacional. Entendeu? O Lula foi colocado como candidato a presidente de maneira injusta, de maneira leviana, de maneira absolutamente ilegítima. Mas o que o Bolsonaro ia fazer? É mais uma prova que o cara é um democrata, ainda que seja democrata dentro das 4 linhas da Constituição que ele fala, 4 linhas que foram rompidas como o ímã de uma virgem há muito tempo. Isso, calma. Pelo próprio Supremo Tribunal Federal, entendeu? O cara que eu vou contestar vocês. Eu vou fechar o STF, eu vou sair da candidatura. O que ele poderia ter feito? Uhum. O quê? O Paulo Sérgio mandou aqui, fala, Barba, pergunta o que ele acha sobre o Eduardo, deputado por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, né? Deputado por São Paulo, está nos Estados Unidos falando mal do Brasil e faltando
no cargo de Que deputado. sacana. É ele que tá pensando. Isso é o cúmulo da sordidez. O Eduardo Bolsonaro é um dos melhores deputados exatamente porque ele fala aquilo que as lideranças de direita não fazem, na maioria. Dizer que há uma ditadura no Brasil. O cara não tá falando mal do Brasil, o cara tá falando mal de quem tá conspurcando as instituições brasileiras, tá perseguindo, que tá torturando, que tá matando pessoas por omissão, prendendo, censurando pessoas, tá fazendo uma obrigação moral de cada parlamentar que deveria falar isso. Essa confusão capciosa que esse rapaz faz é a confusão capciosa que uma Rede Globo faz, por exemplo. Não, ele tá indo contra as autoridades brasileiras, tá indo contra quem tá conspurcando as instituições brasileiras, quem tá fazendo uma ditadura, entendeu? Ele tá indo e levando provas e conversando com congressistas americanos para dizer da possibilidade de ditadores como Alexandre de Moraes serem cerceados lá fora, porque autoridades brasileiras cagonas, omissas e covardes não têm coragem de fazer aqui dentro o que deveria ser feito, que é empichar um sujeito desse, entendeu? Aí o cara vai lá e fala, existe ditadura no Brasil, existe perseguição no Brasil, existe censura prévia no Brasil, existe prisão. O cara tá jogando contra o Brasil. Quem joga contra o Brasil é quem tá dentro das instituições promovendo esse tipo de perseguição. Tá promovendo esse tipo de ditadura. O Eduardo tá fazendo a mais que obrigação, tá fazendo um dever. E quando o cara faz um dever sozinho, ou com mais outra meia dúzia de deputados, o cara vira um herói. Então o Eduardo Bolsonaro, nesse sentido, é um herói. Ele está defendendo o Brasil de interesses espúrios internos do Brasil que estão transformando, quer dizer, já transformaram o Brasil numa ditadura militar. Entendeu? Devia ganhar um prêmio. Esse tipo de argumento é o tipo de argumento de outro sujeito que eu briguei recentemente, que é um covarde, que é o Danilo Gentili. O cara chega e fala para o Eduardo, você é um vagabundo, você está conspirando contra o Brasil, você está lá com o dinheiro do povo. Tem obrigação de fazer. Danilo Gentili, que é um comediante sem graça, que sempre ataca exatamente as pessoas que são perseguidas, que são humilhadas, que são constrangidas, igual quando ele atacou lá o trabalhador lá de rua lá, em frente à casa dele, ele faz isso sempre. Ele só joga pedra. Pensa bem se ele vai jogar pedra num sujeito como Alexandre de Moraes ou no STF. Não tem uma crítica que o sujeito faz, esse pessoal. É sempre a perseguido. É o humorista que trata mal de perseguido. Que critica e debocha de perseguido. Tô dando o exemplo do Gentili, mas tem vários outros assim. Exatamente que entabulam esse tipo de discurso. O cara vai lá fora denunciar uma ditadura que está acontecendo aqui dentro e o cara diz que o cara está indo contra o Brasil, quando quem está indo contra o Brasil são os ditadores que estão acabando com a liberdade de expressão aqui no Brasil. É simples assim. Dá uma medalha pro Eduardo Bolsonaro fazer isso. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro Olha aí, ó. Bet. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma moral essa lá. casa é bem legal, viu? Você brigou com o Gentili por quê, cara? Vocês são tão engraçados, os dois. Eu não acho engraçado. Ah, mas eu acho você e ele. Você é um cara bem humorado. Não Não tô sei. dizendo que você é comediante. Eu não tenho mas- nada pessoal contra o Gentili. Só acho que ele não tem muita graça e não tem caráter. Eu acho. Só isso. Eu acho que ele não é engraçado. Eu nunca Não, consegui beleza. rir do Danilo Gentili. Coitadinho, eu já defendi o Danilo Gentili. Sabia que eu já defendi o cara? É quando? Quando ele fez um filme que era muito ruim, ele não gostou da minha defesa, porque eu falei que o filme dele era muito. Foi um dos piores filmes da história da humanidade. Não tem a menor. Eu acho que ele não tem talento, tadinho. Eu gosto dele, não tem nada contra ele, pessoalmente, só não acho que ele tem graça. A questão que se coloca é a seguinte: quando eu defendi, eu faço por princípio de justiça, não é uma questão pessoal. E perdi seguidor por causa disso. O cara colocou um personagem lá que era um pedófilo, de uma maneira meio galhofeira, mas crítica. O cara era um monstro, o cara era um pedófilo. Vilão, Aí né? parte da direita falou, o cara tá normalizando a pedofilia. Eu falei, não tá normalizando a pedofilia. É porque ele tá colocando como se fosse uma coisa banal. Sim, o pedófilo é monstruosamente banal. É o cara que chega lá, pede criança e abusa de uma criança. Ele coloca isso da maneira até interessante no filme. É uma das poucas cenas, não boas, mas assim, é a banalização do mal, entendeu? Aí eu perdi seguidores, perdi milhares de seguidores. Falei, gente, é a mesma coisa você chegar e falar que o Don Corleone do Poderoso Chefão tem que ser proibido porque ele normaliza a máfia. Inclusive o Marlon Brando era um personagem simpático. Don Corleone todo mundo torcia, é um mafioso legal. Darth Vader. O Darth Vader, o Al Pacino, o Michael Corleone. Não, o Michael Corleone é um cara legal, é criminoso, o cara manda matar os outros. Mas é legal. Esse o problema, a questão boa da arte, a ambiguidade de um criminoso ter algum tipo de empatia popular. Foi isso que eu falei, perdi milhares. Defendi.
Gente, o filme dele é uma desgraça, mas mostrar o pedal... Agora, da mesma forma que eu critico o cara quando, por exemplo, o Danilo Gentili, quando ele critica o Eduardo Bolsonaro, vagabundo, tá aí nos Estados Unidos contra o Brasil, com dinheiro público, o cara tá denunciando uma ditadura. E cadê o Danilo Gentili fazendo zombaria, ou deboche, ou ironia da ditadura que a gente tá vivendo? Ele compara, que o Bolsonaro me proibiu, me censurou. Censurou porra nenhuma. Todo mundo chamava o cara de assassino, genocida, o caralho a quatro. Agora, quando ele chega e faz, é porque as pessoas me criticaram porque eu critiquei ele, algumas pessoas, né? Fala que tá tendo uma obra em frente à casa dele, ele chuta lá os cones, chuta a placa que o peão de obra colocou, ele tá constrangendo, não é o dono da obra que tá incomodando ele. Quando ele manda o cara tomar naquele lugar, ele tá constrangendo, como sempre faz, a linha mais fraca. Ele vai no operário. Ele vai, assim como ele vai no Eduardo Bolsonaro, criticar o Eduardo Bolsonaro porque está criticando a ditadura, que é um perseguido pela ditadura, ainda que seja deputado federal, ainda que tenha poder, é um perseguido, que pode perder o mandato, pode ser preso, tem amigos deles presos. É o cara que, quando tem um barulho na obra, de obra em frente à casinha chique dele, vai lá e chuta o trabalho do peão de obra. Entendeu? Mas não fala do empresário. Depois ele deu uma explicação de meia hora, que era o empresário, mas ele vai lá e constrange o trabalhador de rua. Adri, você não percebeu o contexto? Não tem contexto. Você tem que criticar e ir em cima da pessoa que é poderosa, sobretudo como humorista. O dever moral... não tem dever moral? Tem. Dever moral de um bom humorista é você criticar o poder. O Charles Chaplin, que é um dos maiores humoristas do mundo, ele fazia exatamente a caricatura de um pobre que era sempre oprimido por um poder maior. Ele está criticando exatamente um poder opressor. O Danilo Gentili, ele sempre critica o cara que está de baixo. Então me incomoda isso. Entendeu? Talvez quando ele consiga ser mais engraçado e ter mais culhão, eu respeite mais. Fora isso, não tem nada contra ele. Ele falou o que de você? Ele falou que eu era um... eu faço uma crítica sistemática, falei isso tudo que ele falou, ele me responde dizendo... O viadão da peruquinha vai limpar o cu. É um negócio assim. Ou seja, quando eu falo... Barba. Quando eu falo que ele não tem graça, é isso. Isso não é engraçado. Isso é escatológico. Isso é bobo. Isso é idiota. Você faz uma crítica. Você só critica a pessoa oprimida. Você só critica a pessoa que está denunciando a opressão. Você só vai na linha para bater do trabalhador que está lá embaixo. Aí o cara te chama de viadão de peruquinha. É muito simples, eu deixo as pessoas fazerem o devido julgamento que elas quiserem. Pelo amor de Deus. Viado você já disse que não é, mas e a peruca? Você usa peruca ou não? Não, é porque senão eu uso. O Danilo Gentili, Danilo Gentili, presta atenção, isso é uma fofoca boa. Tá, o Danilo Gentili, eu até sei de onde que vem essa infâmia. Da peruca? Ele é muito amigo do Morgado. Morgado Godot. Eu também sou muito amigo do Morgado, só que o Morgado ama o Gentili, o Danilo Gentili dá espaço pra ele, os dois fazem troca-troca, coisa ali. Aí o Morgado, quando viu eu criticando, falou, babaca, falou bosta. Aí saiu igual um cachorrinho na frente. O Morgado é o comediante raivoso, né? Tem uma nova linha de comediante que tem raiva. Comediante na minha época tinha que ser simpático. Comediante agora é raivoso, xinga os outros. Tá bom, é a linha dele. E eu também gostava muito do Morgado. Aí eu fiz uma espinafração. O Morgado, eu fiz esse implante capilar para não ficar carequinha igual você, porque você é um careca lustroso, graças ao Morgado que me apresentou um cirurgião. Então eu tenho certeza de que o Morgado chegou no ouvidinho. Ele falou, fala da peruquinha. O cara não tem originalidade nem pra ofender. Chamar alguém de viado. Você acha que alguém acha engraçado? Alguém, viado. Isso é coisa dos anos 20, cara. Inclusive dá processo isso, se eu quiser. Se eu quiser, eu posso processar. Você sofre ofensas homofóbicas. Mas é uma buceta isso. Aí eu vou processar o sujeito por homofobia. O viado do Adriano está admitindo que é viado. Eu não sei se eu posso processar alguém por homofobia sem ser gay. Eu também não sei. Eu vou falar que eu tô na escala fluida. Mas você é vítima da homofobia, mesmo sem ser. Mas eu não sou viado. Até eu explicar isso, eu já me ferrei. É homofóbico. Adriano, vai aí, o movimento LGBT, mas eu não sou viado, não. E é homofóbico, então, quer falar que é viado. Não tenho nada contra. Eu sei até eu explicar, vai ser o manhaca. Tá bom. Gostou dessa resenha? Então, olha só, pra ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição. E
pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora, eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?